Olá! Neste vídeo vamos trabalhar em mais um projetinho que pode ser usado no mundo real. Vamos supor que estamos trabalhando em uma fintech e vamos montar um módulo de transações. Nós temos clientes e cada cliente tem contas e saldos. Para cada conta vão entrando débitos e créditos. O cliente vai gastando ou se não vai recebendo dinheiro. Para controle da nossa fintech, cada transação recebe um código além do valor. E a cada transação, a gente vai atualizando o saldo da conta. Nossa fintech também trabalha com créditos e investimentos. Conforme o cliente vai gastando dinheiro, se ele ficar sem saldo, a fintech vai recusar a transação e pedir para ele tentar de novo. Mas se ele tiver com bastante grana, a gente vai oferecer alguns produtos de investimento. Vamos agora ao passo a passo do código. Primeiro, a gente vai definir os valores iniciais. Todo mundo tem um saldo inicial. E, como a gente vai controlar a numeração das transações, a gente precisa saber qual é o código da última transação que o nosso cliente fez. O segundo passo é fazer o fluxo geral do programa, que é, na verdade, muito simples. A gente pega o valor da transação, atualiza o saldo e anota no extrato do cliente. Mas a gente vai precisar também controlar esses dados. Afinal, quem disse que o dado vem arrumadinho, vem certinho? Para que a gente não tenha erro no nosso programa, a gente vai ter que verificar se o dado que está vindo é float ou um decimal. Próximo passo, montagem do extrato. Se o valor da transação for menor que zero, eu vou escrever débito. Se não, eu vou escrever crédito. E, por fim, se o saldo for menor do que zero, eu não vou fazer a transação e vou avisar o cliente que ele está sem saldo. Ou seja, o saldo dele atual não vai mudar. Agora, se o cliente tiver saldo acima dos níveis de investimento, a gente vai enviar uma mensagem do marketing sobre novos produtos. O problema é que, para a gente fazer essa comparação, a gente precisa saber quais são esses níveis de investimento. Então, a gente vai colocar essas informações lá no início do nosso código. Agora, chega de papo e vamos para o código. Nosso primeiro passo é gerar os valores iniciais. Então, a gente precisa, logo no começo, do saldo inicial do nosso cliente. Vamos supor ele tem R$1.000 na conta. E também, já que a gente vai modificar as transações, a gente precisa do último código que ele teve nas transações. Então, eu vou colocar aqui de código inicial, que a gente vai poder usar, é igual a 123. É uma boa prática na área de programação. Quando você vai usar alguma variável no meio do código, você não sabe se ela vai receber um valor ou não antes dela ser testada de alguma forma, o bom é você inicializar essa variável. Então, a gente sabe no nosso programa que vai modificar o saldo do cliente e também a gente vai gerar um extrato. Então, eu já vou criar uma variável aqui chamada saldo e ela vai começar com valor 0 e vou também criar uma variável chamada extrato, que vai ser um texto, então ela vai começar com um texto vazio. Nosso próximo passo é fazer o fluxo geral. Fluxo geral, então, é muito simples. O saldo vai ser igual ao saldo que a gente tem, que ele vai ter, mais o valor. Aí você pode se perguntar, e quando for débito? Quando for débito, eu vou indicar um valor negativo. Então, aqui ele já vai, ao invés de somar, ele vai diminuir. Então, antes disso, eu vou criar a variável valor, que vai ser um input. Vou colocar aqui só valor. E aí, a pessoa vai preencher. Se for positivo, ele vai aumentar o saldo da pessoa. Se for negativo, ele vai reduzir. Claro que a gente não pode esquecer que esse valor aqui é uma string, porque vem do input, então a gente vai transformar esse valor em um float, porque os valores podem ser decimais. Aqui a gente já tem uma pequena verificação para fazer. Se o usuário está entrando agora no programa, o saldo é 0, o saldo não é exatamente o saldo inicial do nosso cliente. Então você tem duas opções aqui. Ou você já coloca aqui que o saldo dele é igual ao saldo inicial na inicialização da variável. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é você verificar se o saldo for igual a 0, ele vai tentar pegar o saldo, ele vai tentar pegar o saldo inicial. Então, você poderia fazer dessas duas formas.
Isso aqui vai funcionar bonitinho. Vamos colocar aqui um print do saldo, só para a gente ver o que está acontecendo. Isso daqui vai funcionar muito bem quando o meu usuário, ou quem está colocando os valores das transações, preencheu o valor corretamente. Então, se eu colocar R$ 25 positivo, eu aumentei o meu saldo. Se eu rodar de novo e colocar menos 500, ele também vai fazer a conta bonitinho. O problema é se ele, quando eu rodo aqui, colocar, por exemplo, 25,98. Isso daqui, essa vírgula no meio, não é aceita como um float pelo Python. Então, quando eu der Enter aqui, ele vai me dar um erro porque ele não conseguiu converter para float. E isso é um grande problema. Principalmente porque a gente não consegue controlar o usuário. Então, o que a gente vai ter que fazer é o nosso terceiro item aqui. A gente vai ter que fazer vai ter que dar um certo controle a esse dado, um certo tratamento a esse dado para verificar antes da conversão para float se o valor é adequado ou não. Para isso, vamos ao rascunho primeiro. Para a gente avaliar se um número pode ou não ser convertido em float, a gente tem que avaliar algumas regras. A primeira regra é que essa string que vai ser validada, ela pode ter números. Então, esse valor aqui é válido, esse aqui não é porque eu tenho uma vírgula no meio, que não é aceita pelo Python. Esse também não é porque eu tenho uma barra e eu tenho a letra A. A segunda regra é que pode ter um ponto, um só. Então, 23,65, o Python consegue converter em float. Se eu não tenho nenhum ponto, ele não consegue. E se eu tiver mais de um ponto, ele também vai se embananar. Então, isso é importante para a gente, porque a gente usa o ponto no numeral como um separador de milhar e não de decimal. Mas tem que lembrar que o Python usa o formato internacional. A separação da decimal é que é feita pelo ponto. A terceira regra é que o número pode ser negativo, então ele pode ter um sinal de menos. Então, eu posso ter menos 35,98, mas eu não posso ter 2 ou 3 ou mais sinais de menos. A última regra é, se eu tiver um sinal de menos no meu número, ele tem que estar na primeira posição. Eu não posso dizer, por exemplo, que esse 35,95 com o menos no final é um float negativo. Então, eu vou ter que avaliar esses 4 itens dentro do meu programa, antes de fazer a conversão. De volta para o código. Eu já criei aqui uma célula nova para a gente trabalhar a parte e depois a gente leva o código para dentro da nossa fintech. Então, vamos supor eu tenho valor igual a input, valor. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se é tudo número, se eu tenho números aqui. O Python tem uma função que avalia uma string e verifica se só existem dígitos nela. O que são dígitos? É de 0 até 9. Então, eu vou fazer a primeira verificação. If valor ponto isDigit, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Então, se isso aqui, se o dígito é verdadeiro, eu vou escrever print sim é número. Se não, else, eu vou printar um não. Então, se a gente roda aqui, eu tenho o valor, se eu coloquei 15 aqui, ele vai falar sim, é dígito. Se eu rodar de novo e colocar a abobrinha, ele vai dar não. O problema é que o Python não está avaliando se é um número, ele apenas está verificando se tem dígito ou não. Então, se eu colocar 15,98, ele vai dar um sonoro não para a gente, porque ele não identifica esse ponto aqui como parte de um número, porque ele não é um dígito. Lembra que dígito é de 0 a 9. Antes de verificar se a gente só tem dígito, eu preciso verificar se eu tenho um ponto dentro da minha string. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, antes de verificar o dígito, eu vou colocar aqui número de pontos é igual a valor, ponto, count, é uma outra funçãozinha aqui para strings. Eu posso contar quantas vezes aparecem um determinado valor, letra, número, não importa.
Então, eu posso colocar aqui um ponto. Aí eu consigo verificar se eu tenho um ponto dentro da minha string. Eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa com o sinal de menos. Eu tenho que verificar se existe um ponto ou nenhum ponto, no caso de ser um inteiro, e um sinal de menos, no caso de negativo, ou nenhum sinal de menos, no caso de positivo. Aqui eu vou trocar para num menos. Eu já posso colocar aqui, por exemplo, que se, if, o num pontos for menor ou igual a 1, ou seja, se eu tiver um ponto ou nenhum ponto, e ao mesmo tempo num menos menor ou igual a 1, eu posso dizer, vou dar um print aqui, pode ser um número. Se não, eu já falo print, não pode ser um número. Quando eu rodo, se eu tenho 15, ele fala pode ser um número e é um número. Quando eu coloco menos 58, pode ser um número, mas eu não tenho só dígitos, eu ainda tenho essa sujeirinha que a gente vai limpar daqui a pouco. E se eu tiver um menos 59,96, eu tenho o sinal de menos e o ponto, ele pode ser um número, mas eu ainda não fiz a limpeza. Como é que a gente faz essa limpeza? A gente pode simplesmente substituir, limpar o ponto e o menos e verificar o que sobrou. Então, se a gente aceita sinal de menos e ponto, se eu apagar esses dois, o que sobra tem que ser só dígito. Se tiver alguma outra sujeira, aí não é um número mesmo. Então, como é que eu posso fazer essa limpeza? Vou colocar aqui em cima. Eu posso dizer que o valor limpo é igual a valor.replace. O replace vai substituir uma coisa pela outra. Então, o que eu vou substituir? Primeiro, eu quero substituir os pontos, vírgula, pelo quê? Por nada. Simples assim. O valor limpo. Vou fazer de novo, para limpar agora o sinal de menos. É igual ao valor limpo, que eu acabei de limpar aqui em cima, né? Já tirei o ponto. Ponto replace. Aqui dentro, coloco o sinal de menos, vírgula e vazio. Então, agora eu tenho o número de pontos, número de menos, e eu tenho o meu valor limpo. Aqui embaixo, eu vou verificar o valor limpo. Vamos ver se funciona. Coloquei 15, claro que funcionou. Coloquei menos 15, e agora pode ser um número, e sim, é um número. Vou colocar agora uma decimal com negativo. E sim, pode ser um número e embaixo ele confirma que só sobraram dígitos. Se eu colocar uma coisa errada, por exemplo, menos 100.000, até aqui ele está aceitando, mas se eu colocar uma vírgula e um outro número, ele acha que ele pode ser um número, mas ele descobre que não é um número no final. Por quê? Porque ele limpou o menos, limpou o ponto, mas sobrou a vírgula. Só falta agora a gente verificar se o primeiro caractere da string que tem um número negativo é realmente o sinal de negativo. Por quê? Porque quando eu rodo aqui, se eu colocar 59 menos 32, ele vai achar que é um número. E a gente sabe que isso daqui está errado, isso daqui é um código, alguma coisa assim, mas não é um número. Eu tenho que verificar se esse sinal de menos está na primeira posição. Eu vou extrair, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar qual é o dígito, qual é a letra, qual é o símbolo que está na primeira posição da minha string. Então, aqui em cima também, vou colocar primeira posição, é igual a valor, abro e fecho colchete e coloco o número 0 dentro. Aqui dentro dos colchetes eu posso colocar a posição de um caractere dentro de uma string. Então, se eu tenho a palavra número, por exemplo, o primeiro caractere, o caractere na posição 0 é o N, na posição 1 é o U e assim
por diante. Então, aqui eu estou pegando o que estiver na primeira posição da minha string. A complicação aqui é que a gente só pode verificar se o menos está na primeira posição para os números que são negativos. Se o número é positivo, ele não tem nenhum sinal de menos. Então, vamos tentar colocar tudo isso daqui dentro do mesmo if. Aqui eu coloquei if número de pontos menor ou igual a 1, os pontos estão sossegados. O meu problema é aqui no menos. Eu vou abrir um parênteses para a gente organizar o nosso código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o número de menos for igual a 1, ou seja, se eu tiver exatamente um sinal de menos e, ao mesmo tempo, o primeira posição, né, o caractere que vem da primeira posição, for igual a um sinal de negativo, vocês concordam comigo que se isso daqui for verdadeiro, significa que eu provavelmente tenho um número. Só que pode ser ou isso ou eu não ter nenhum negativo. Ou seja, eu posso ter tudo isso como verdadeiro ou o número de negativos menos ser igual a 0. Então, eu vou colocar parênteses aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, eu tenho essa primeira verificação. Se eu tiver um sinal de menos e dentro da primeira posição ter esse sinal de menos, ou se eu não tiver nenhum sinal de menos, sim, pode ser um número. Se não, eu não posso ter um número. Eu vou acertar aqui os espaços. Pronto. Então, vamos testar. Quando eu rodo, se eu tenho 152, tudo bem, pode ser um número. Se eu rodo de novo, coloco menos 589, pode ser um número. Agora, se eu coloco o menos no meio, que estava dando um falso positivo, quando eu dou Enter, agora, olha que legal, ele deu não pode ser um número. Claro que agora, essa validação aqui do isDigit não pode ser depois, porque com o valor limpo a gente cai de novo no problema da ele limpa isso daqui e eu não tenho controle. Então, o que a gente vai fazer para evitar isso? Pegar esse if aqui do isDigit e verificar junto com todo o resto. Então, vai ficar um if grandão. Mas a gente fez passo a passo para tentar entender mais ou menos como é que estava funcionando. Então, eu vou pegar esse valor limpo isDigit, estou copiando, e aqui if. Eu vou colar aqui e colocar o AND. Então, vamos de novo com calma. Se o valor limpo for todo formado de dígitos e, ao mesmo tempo, o número de pontos for igual ou menor a 1 e, ao mesmo tempo, ou eu tenho um sinal de menos e ele está na primeira posição, ou eu não tenho sinal de menos nenhum. Se tudo isso for verdade, eu vou colocar sim, é um número. Se não, eu vou deixar não pode ser um número. E aí eu posso apagar esse finalzinho. Então, vamos testar. 15 funcionou. Menos 15 também funcionou. 15 com o menos no meio não funcionou. E 51.123, um número que seria bom para a gente aqui no Brasil, ele fala que não pode ser um número. Agora eu vou pegar esse código aqui e passar lá para cima. Então, eu vou copiar isso tudo aqui, tá? Então, eu estou copiando desde o número de pontos aqui até o final. Vou Ctrl C e vou subir aqui. Depois que eu vejo aqui o valor, eu vou colar. Então, o que aconteceu aqui? Ele vai pedir o valor, maravilha. Aí, ele vai fazer as contagens desse valor, ele vai limpar o valor e vai pegar o item da primeira posição. Se for um número, aí ele vai fazer o quê? Ele vai, vou trocar aqui, ele vai calcular o saldo e dar o print no saldo. Se não, ele pode imprimir seu número, melhor, seu valor está incorreto. Quando a gente roda, 59, ele passou, então ele somou já bonitinho para mim.
Agora, se eu colocar um valor errado aqui, ele vai dar um valor incorreto ou inconsistente. Aí vocês podem pensar em uma mensagem melhor. Então, eu vou pegar esse item 3 aqui que a gente resolveu e vou colocar aqui só para a gente saber onde está no código. O próximo passo é montar o nosso extrato. Então, o extrato só vai ser montado quando eu tiver um valor válido, né? O valor for ok aqui. Eu vou colocar aqui extrato é igual a extrato mais o texto que eu quero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui crédito, a gente já vai mudar isso, crédito e um str e colocar o valor. Aqui eu posso fazer aquela melhoria no código, né? Então lembra que quando eu escrevo extrato é igual a extrato, eu posso substituir pelo mais, né? Eu colocar o mais aqui antes do igual e aí eu jogo fora essa parte aqui. Pronto, fica mais legível. Então, lá no fim, eu vou, por exemplo, dar um print no meu extrato. Então, vamos ver como é que está funcionando. Coloquei 26, ele coloca esse print aqui, né, que daqui a pouco a gente vai tirar, e ele coloca lá que fez R$ 26 de crédito. Se é crédito ou débito, quem vai decidir é o próprio valor do valor. Ficou ruim isso. Então, eu tenho if valor for maior do que zero, aí sim eu vou escrever crédito. Se não, eu vou escrever extrato débito e mais str valor. Só que aqui a gente não pode esquecer que isso daqui ainda é uma string. Eu coloquei aqui o float valor de uma maneira temporária. O ideal aqui para a gente não esquecer é colocar sempre antes valor é igual a float valor. E aí a gente não vai precisar se preocupar em colocar sempre o float na hora de fazer uma conta, ou senão na hora de fazer uma comparação. Então, quando eu rodo, eu tenho, por exemplo, menos 15, ele coloca débito. Quando eu rodo de novo, 36, ele coloca crédito 36. Então, tá funcionando. Só que esse extrato aqui está meio sem graça, porque ele só tem uma linha. Então, vamos fazer com que o nosso usuário possa colocar quantas transações ele quiser. Então, a gente vai colocar todo esse código aqui que a gente criou dentro de um loop. Onde vai começar o loop? Ele vai começar aqui no início do fluxo geral. Se eu soubesse quantas transações ele vai fazer, eu poderia usar o for. Mas, como eu vou deixar ele ficar livre para fazer quantas transações ele quiser, eu vou colocar o while. Eu não tenho obrigatoriamente uma regra. Então, por exemplo, ele pode fazer transações até acabar o dinheiro dele ou até serem 30 mil transações. Eu não tenho essa regra. Então, se eu quiser criar um loop para ficar rodando até o momento que eu der o break, eu posso simplesmente colocar aqui while true. Quando eu coloco while true, ele acha que é verdadeiro, 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 e ele vai ficar rodando até você estourar a máquina, até cair o servidor, até acontecer alguma coisa. Ou, é claro, até a gente dar um break, que é o que a gente vai fazer para controlar isso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar while true, eu vou pegar todo o meu código. Repara que eu estou selecionando todas as linhas aqui, exceto o extrato. O extrato a gente só vai imprimir no final da transação. E eu não vou precisar ficar fazendo a indentação linha por linha. Quando eu seleciono algumas linhas e dou o tab no teclado, repara que ele passa para frente, ele indenta todas as linhas selecionadas, tá? Porque aí você não precisa ficar no manual aqui fazendo uma por uma. Então, eu vou selecionar aqui todas as linhas, exceto o extrato, e vou colocar a indentação. Então, agora, quando eu rodo isso aqui, vou brincando com os valores e ele vai fazendo as contas aqui para mim e vai colocando o meu saldo. Claro que a gente poderia colocar aqui esse saldo mais bonitinho, a gente já vai consertar isso. O problema aqui é que ele não acaba.
né? Então, se eu der um Enter só vazio, ele vai sair, porque ele vai gerar um erro aqui. A gente pode até consertar isso depois, tá? E uma outra possibilidade de parar isso daqui era eu clicar aqui no Stop, no botão Stop de novo, tá? Mas a gente precisa arrumar um jeito de o usuário conseguir sair dessas transações. Então, primeira coisa, vamos dar instrução para ele, tá? Então, antes de entrar no while, eu vou colocar a mensagem aqui em cima, print, digite os valores da transação ou S para sair. E aqui, logo depois do valor, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse valor, que é uma string, é igual a S. Se for S, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break. Então, se o usuário apertar o S, ele vai embora. Para eu não precisar verificar esse errinho até que deu depois, o que eu poderia fazer é, se o valor for igual a S ou o valor for igual a vazio, então, quando eu rodo, vou digitar um número, vou digitar outro, e quando eu dou S, ele imprime o meu extrato aqui embaixo. Esse extrato está feio porque ele está todo na mesma linha. Como é que a gente faz para pular a linha de um valor para o outro? A gente pode colocar o barra invertida N. Isso daqui pula uma linha dentro de uma string. Então, eu vou colocar isso daqui nos dois. Então, sempre que entrar uma frase, ele vai pular uma linha antes de colocar uma frase. E vou também já tirar esse print saldo para não confundir a gente. Quando eu rodo, vou colocando os valores. Repare que agora ele não está me dando nenhuma dica de quanto eu tenho. Quando eu saio, dando S ou simplesmente dando Enter, ele coloca crédito, outro crédito e o débito. Claro que aqui está faltando o nosso saldo final. Então, eu posso colocar aqui um pouquinho antes do extrato, do print, eu posso colocar aqui extrato, é igual, para colocar um mais extrato, eu vou colocar aqui saldo final, vou pular uma linha primeiro, saldo final, e aí eu vou colocar str saldo. Quando eu rodo de novo, menos 50, vamos colocar uma coisa errada aqui para ver o que acontece. O valor está incorreto, então ele lembrou aqui de me avisar, mas continua me deixando colocar os valores. E aí, quando eu dou S, agora sim, crédito, crédito, débito, e aí ele me dá o saldo final de 2.680. Então, a gente montou também o extrato aqui. Vamos colocar aqui só para a gente lembrar o finalzinho. E agora está faltando a parte de crédito e investimento. Então, aqui eu tenho um problema no meu banco, porque eu tenho R$ 1.000 de saldo. Se eu colocar 1.200, ele deixa. Então, deixa eu até sair daqui, ele vai deixando eu gastar o quanto eu quiser, e não pode ser assim. Então, eu tenho que verificar em algum lugar aqui se o meu saldo está negativo. Se estiver negativo, ele não faz a transação. Essa verificação vai ter que acontecer aqui dentro, porque eu tenho que saber se o número é o número. Então, eu vou colocar, antes de fazer o cálculo do saldo, o cálculo efetivo do saldo, eu vou colocar if. E aqui eu vou fazer aquela continha, saldo mais valor. É menor do que zero, eu vou mandar já uma mensagem, saldo insuficiente. E o resto, o cálculo do saldo e montar o extrato, eu vou deixar dentro do else, porque tudo isso daqui só vai acontecer se eu tiver saldo na conta. Vamos rodar e eu coloco aqui menos 1.200 e aí ele fala saldo insuficiente. Ele pode até, para ficar mais, vai ter maior usabilidade, eu posso colocar aqui o saldo, né? Esse saldo calculado. STR, lembra que o saldo é um número, então eu vou colocar aqui o saldo. Deixa eu colocar aqui um R cifrão só para ficar bonitinho. Vou começar de novo. Quando eu coloco aqui 1.500, por exemplo, ele fala saldo insuficiente, eu só tenho R$ 1.000. Agora, para concluir, a gente precisa falar dos investimentos também, porque aqui a gente está só verificando crédito. Então, a gente vai até dividir em duas partes. A primeira é colocar aqui só a parte de crédito e
Aqui embaixo, no finalzinho do extrato, é que a gente vai oferecer o produto depois do saldo final da pessoa. Então, eu vou colocar aqui 5 investimentos. Vocês lembram que eu falei para vocês que o marketing tem um intervalo de valores que as pessoas precisam ter para receber a oferta de algum produto específico, né? Então, lá em cima, nas minhas variáveis iniciais, eu vou definir esses níveis de investimento. Eu vou colocar aqui faixas de investimentos e eu vou colocar aqui limite 1. Vamos supor, quem recebe pelo menos R$ 1.500 recebe a oferta de um produto X. Limite 2 é igual a R$ 5.000, vai ser a faixa. Então, entre R$ 1.500 e R$ 4.999, a pessoa vai receber as ofertas da faixa 1. Limite 3 vai ser nosso último grupo. Vou colocar aqui 50 mil. Então, eu tenho aqui 3 faixas de limite para investimento. E aí eu vou colocar também produto 1, Tesouro Direto, produto 2, fundos de investimento genéricos e o terceiro, produto 3, fundos de ações, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, se eu tiver um cliente na faixa 1 aqui de limite 1, eu vou oferecer o produto 1 e assim por diante. Então, vamos lá embaixo. Aqui eu vou criar uma mensagem genérica do marketing que vai usar parte do nome dos produtos dentro dessa mensagem. Mas aí a gente está automatizando a mensagem de acordo com o perfil do usuário. Então, eu tenho aqui que o extrato, depois do saldo final, eu vou pular 2 linhas e vou escrever. Colocar primeiro uns asteriscos para chamar a atenção e colocar aqui, você já conhece nossos. E aqui depois é que eu vou inserir o que me interessa. Se é tesouro direto, se é fundo de ações, etc. Então, aqui eu vou colocar investimento, por exemplo. E vou completar com um ponto de interrogação e fale com seu gerente. E coloco mais umas estrelinhas depois. Só que como é que eu vou decidir qual é esse investimento? Eu tenho que avaliar as faixas de investimento. Então, quando o saldo do cliente for maior ou igual do que o limite 3, que é o nosso maior limite, o que eu quero? Eu quero que o investimento que eu vou chamar aqui embaixo na montagem do extrato seja igual a produto 3. Se não, porque eu tenho aqui uma outra verificação, saldo for maior ou igual a limite 2, o investimento vai ser igual ao produto 2. Se não for nenhum desses dois e for maior ou igual ao limite 1, eu vou colocar investimento é igual a produto 1. Se não for nenhuma dessas opções, eu vou oferecer a poupança. Então, eu vou colocar aqui investimento é igual a nossos investimentos na poupança. Pronto, alguma coisa assim. Claro que no mundo real a gente consegue mexer bastante, ter bastante flexibilidade nesse tipo de mensagem, né? Então a gente não precisa tomar tanto cuidado aí como a gente está tendo com as palavras. Mas aqui para o nosso exercício, eu acho que está dando para entender que eu ia errar a variável e deixa eu só conferir se as palavras aqui estão boas. Então, tesouros diretos ou investimentos em tesouro direto, talvez. Investimentos em tesouro direto, fundos de investimento e fundos de ação. Então, eu vou rodar de novo. Mais 90 mil reais. Então, quando eu saio desse extrato, ele me oferece os fundos de ação. Quando eu rodo de novo, se eu gastei daqueles R$ 1.000, eu gastei 250, e aí eu saio, você já conhece nossos investimentos em poupança,
Opa, aqui ficou demais. E vamos tentar um intermediário. Vamos colocar aqui 2.500, por exemplo. Então, eu tenho aí um saldo de 3.500. Quando eu saio, você já conhece nossos investimentos em Tesouro Direto. Com isso, a gente acabou o nosso segundo projetinho. Se você ficou confuso com algumas das técnicas que a gente usou aqui, dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores. Principalmente porque que eu, por exemplo, não coloquei aqui uma validação das duas partes do limite. Então, no limite 3, se o usuário tinha mais de 15 mil reais e menos de 50 mil reais. Então, isso a gente discutiu no outro projetinho, que era a calculadora do IMC. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.